Vamos dar início à nossa sessão e queremos começar por agradecer a todos a vossa presença e dar-vos as boas-vindas ao webinar Into the Digital Era, adaptar e redefinir as empresas no novo mundo, realizado numa parceria entre a Abreu Advogados, a Bold by Devoteam e o LinkedIn. Ao longo desta sessão, iremos responder às questões colocadas previamente através do formulário de inscrição. Antes de começarmos, quero apenas deixar a nota de que este webinar está a ser gravado para que, tal como a apresentação, possa ser enviado a todos os participantes via e-mail. Neste webinar, teremos a oportunidade de ouvir 5 oradores, aos quais agradecemos desde já a presença e participação. Ricardo Henriques, sócio da Abreu Advogados, José Maria Alves Pereira, associado da Abreu Advogados, Pedro Campos, Management Consulting Director da Bold by Devoteam, Cláudio Casquinha, Account Manager do LinkedIn Marketing Solutions, e João Pestana, Head of Legal na Farfetch Portugal, como orador convidado para este webinar. Mais uma vez, agradecemos a todos a disponibilidade. Passando para a apresentação da agenda, começaremos por fazer um breve enquadramento do tema, para de seguida falarmos sobre o futuro do digital e os desafios que ele encerra. Depois, teremos a oportunidade de ouvir a perspectiva da Farfetch e encerramos com um momento de Q&A, no qual serão respondidas as questões colocadas previamente no formulário. Sem mais demoras, vamos dar início a este webinar e passo a palavra ao Ricardo Henriques. Bom dia a todos aqueles que se decidiram juntar a nós para nos acompanhar neste webinar. Procuramos no webinar abordar aqui vários temas relacionados com o futuro digital. Sabíamos que numa hora não iríamos conseguir abarcar todos os temas que seriam necessários para compreender todas as vertentes do digital, mas obviamente que tentámos focar-nos naqueles que achámos que eram mais relevantes e interessantes para abrir perspectivas, trazer novos pensamentos sobre o digital, sobre aquilo que as empresas terão que pensar para se adaptar a esta realidade com que agora se deparam após este período de confinamento total, em que estamos numa fase de desconfinamento parcial, mas em que ainda há, precisamente por isso, muitas limitações ao comércio, à forma de funcionar, de nos relacionarmos com outras pessoas, às interações que podemos fazer a nível do ensino, do consumo e desde logo da forma como trabalhamos todos nas nossas empresas. O comércio eletrónico era algo que já estava com um aumento bastante significativo nos últimos anos, mas era uma transição gradual. As mudanças que a pandemia e toda esta situação nos trouxeram implicaram um aumento exponencial do relacionamento online, da necessidade de adaptar as empresas ao funcionamento digital, de pensar nestas novas tecnologias, na sua gestão da imagem digital perante os seus clientes, fornecedores, e também de acautelar todos os temas legais e de cibersegurança que implica o estar online e os riscos que isso representa para uma empresa. Por isso, pensámos em abordar estes 3 temas, primeiro com o Cláudio Casquinha, falarmos um pouco aqui do posicionamento das empresas online, em especial no LinkedIn. Depois falaremos com o Pedro Campos sobre os temas da automação e inteligência artificial, a tecnologia que poderá ajudar as empresas a melhorar a sua produtividade e a sua presença online. E, por último, com o José Maria Alves Pereira, falarei também das regras legais, de compliance e do tema da cibersegurança. Primeiramente, tentarei ouvir o João Pestana sobre a forma como a Farfetch tem vivido este período e as suas experiências nestes diferentes temas. Queríamos também mostrar-vos este quadro da evolução aqui das empresas do Fortune 500 que tiveram desde o ano 2000, ano em que o digital assumiu uma presença marcante nas nossas vidas, mas em que ainda víamos muitas empresas não ligadas ao digital como no topo dessa lista das empresas mais relevantes. No entanto, com o passar dos anos, vemos precisamente em 2010 e em 2020 a aparecerem todas as empresas ligadas ao setor do digital, nomeadamente as grandes empresas americanas de comércio
eletrónicas, plataformas eletrónicas, e até com essas próprias empresas a sofrerem elas mesmas mutações na forma como se direcionam ao mercado e como estão presentes nesses mercados. A Microsoft, a Apple, o Google tiveram uma evolução significativa, obviamente, em função também daquilo que foi o crescimento da presença do digital na vida das pessoas, na forma como consomem, na forma como se relacionam entre elas. Passamos assim a ouvir o Cláudio Casquinha sobre o tema do posicionamento online das empresas e do networking digital. A quem passa a palavra. Bom dia a todos, espero que estejam todos bem, que é o mais importante nesta fase nova que estamos todos a viver. Fase nova que traz também muitos desafios para o digital, e começamos já por aí. Eu dividi aqui a minha apresentação em três partes: na globalização, na oportunidade, no desafio que é o conteúdo que passamos para as pessoas e como isso vai ajudar a nossa marca e os nossos produtos a terem mais sucesso, e a confiança. A confiança é algo que nos vai consolidar no mercado digital e vai fazer com que os nossos produtos e a confiança que as pessoas têm na nossa empresa e na nossa marca faça com que o negócio cresça exponencialmente. Começando pela globalização, é algo que todos conhecemos, as oportunidades que a globalização nos dá, e a globalização é também uma oportunidade, e a globalização do digital é uma oportunidade para as empresas expandirem o seu negócio. É fundamental que as empresas estejam no digital, estejam nas redes sociais, e que na sua estratégia, isso seja uma realidade. Até por estes números que eu partilho aqui, em termos de acesso à internet, hoje em dia em todo o mundo temos mais de 4 bilhões de pessoas que têm acesso à internet, e em Portugal mais de 8 milhões, cerca de 8 milhões e meio. Portanto, a penetração em Portugal é bastante grande, portanto, mais de 80% dos portugueses têm acesso à internet, têm um computador ou acedem através do seu telefone, e, portanto, todos eles são potenciais compradores do nosso produto. Em termos de ativos nas redes sociais, as redes sociais também são bastante importantes para o negócio, e hoje em dia, se calhar, já toda a gente fez um negócio através das redes sociais. Cerca de 3,8 bilhões de pessoas são ativas nas redes sociais e em Portugal cerca de 7 milhões. Portanto, eu quis trazer estes números porque acho que são importantes. Por vezes nós sabemos que a globalização existe, mas por vezes com números conseguimos trazer e ver a imensidão que é a possibilidade do mercado digital. No momento que estamos a viver, muitas empresas tiveram que se adaptar rapidamente ao digital e desligaram todo o negócio, que tinham as suas lojas fechadas, para a vertente digital. Isso desde do pequeno negócio tradicional até ao grande negócio. As vendas online e as vendas no digital salvaram muitos negócios e estão a salvar muitos negócios nesta fase difícil, mas por isso é importante que depois desta fase os pequenos negócios e as pequenas empresas que não o faziam tanto continuarem presentes no digital e alavancarem esta oportunidade para o futuro do seu negócio. Todos tivemos essa experiência neste momento, todos fizemos compras online em pequenos comerciantes locais que não fazíamos anteriormente, e portanto esta globalização do digital, tanto em Portugal como no mundo, é realmente uma oportunidade. Hoje em dia é muito fácil ativar e com pouco custo ativar um negócio digital. É importante estarmos presentes e temos um website para ser a nossa cara, a cara da empresa, mas depois em termos de redes sociais, ativar um negócio no Facebook, no Instagram ou no próprio LinkedIn, mais para as empresas, é muito fácil e não tem muitos custos, porque podemos fazer tudo muito organicamente e de uma forma gratuita. Obviamente, se depois quisermos dar um passo em frente no nosso negócio e atingir outras pessoas, devemos investir e promover o mesmo. Criar um negócio digital é importante, é fundamental, mas temos de dinamizar e promover.
Se criarmos um negócio digital para esta altura e depois não continuarmos a alimentá-lo, não continuarmos a promovê-lo, e eu quando digo promovê-lo não é investir ou fazer um investimento de alguns euros, mas é continuar a ativá-lo com conteúdo, a promover o mesmo, a mantê-lo altivo, e é aí que surge esta questão do desafio que eu acho que as empresas se devem preparar, que é o desafio do conteúdo. O que é que conteúdo devemos colocar no digital, nas redes sociais, porque o conteúdo que vamos colocar vai, sem dúvida, fazer a diferença. Hoje em dia existe muito a discussão do que é que devemos colocar em termos de conteúdo, se devemos reforçar mais a parte do brand awareness em termos de reforço da marca, ou então investir a nossa promoção na venda pura, na promoção do produto. Alguns estudos que o LinkedIn tem vindo a fazer, chega aqui a uns valores médios, mas isto depois depende de setor para setor, que devemos apostar 60% da nossa promoção em brand awareness e 40% na promoção do produto e do hard selling, da venda do produto mesmo por ela. Porque isto vai manter, ao termos e ao apostarmos a brand awareness, vamos ficar sempre top of mind das pessoas e as pessoas, quando tiverem necessidade de comprar, vão ter uma relação com a marca e vão escolhê-la, mantendo o negócio assim mais sustentável ao longo do tempo e menos em picos, porque se apostarmos muito em promover o produto, vamos ter um negócio muito em picos, que cresce nesta fase quando promovemos muito o produto, depois desce, mas se tivermos aqui um equilíbrio entre o brand awareness e o reforço da marca e a promoção do produto, vamos ter uma linha de venda mais consistente e que seja também depois menos suscetível a fatores externos como crises financeiras ou esta questão do Covid. Devemos também, outra parte importante, optar por conteúdos que nos definam como marca, que criem uma relação com o nosso potencial cliente, por isso temos de ter uma linha já definida de comunicação, o uniforme também, tanto a nível de imagens como a nível de textos, para que quando a pessoa vir uma comunicação da nossa marca, identifica, esta é aquela marca, é a marca X, e a comunicação em termos de imagem e de texto ser uniforme faz muita diferença. Outra questão que eu já falei há pouco é as marcas estarem sempre a comunicar, estarem sempre presentes, não terem só os picos do produto. É importante também fazer um trabalho anterior de alguma comunicação um bocadinho diferente, um bocadinho mais relacional, porque isso depois, quando aparecer e quando existirem as comunicações de produto, essas comunicações e essas ações comerciais vão resultar muito melhor, porque vamos estar top of mind, como eu disse, dos compradores, e quando eles tiverem que escolher, sendo uma empresa que está top of mind, ela de certeza vai ser incluída nas suas escolhas. Sermos assertivos no conteúdo, isto ainda no conteúdo, por isso é que isto é um desafio, porque hoje em dia todos temos muitas coisas, muitas solicitações, muitas coisas para fazer e se formos assertivos, se mostrarmos o que temos para oferecer, se o nosso conteúdo for claro, é mais fácil que as pessoas, quando estão a fazer o scroll, por exemplo, no ecrã numa rede social, fixem-se no nosso conteúdo. Dizermos logo, é importante dizermos o que vamos oferecer, portanto, no caso deste webinar, se estivesse a promovê-lo, o início de um post no LinkedIn, por exemplo, devia ser webinar. Portanto, este conteúdo é um webinar, é isto que eu estou a oferecer, é isto que eu vou oferecer à minha audiência. Nesta questão do conteúdo, uma última questão mais operacional é o vídeo. É importante que as empresas se foquem no vídeo. Mais de 80% do tráfego de toda a internet, a partir de 2021, estudos de LinkedIn e não só, vai ser vídeo. Portanto, é muito importante e hoje em dia, com o smartphone, todos fazemos um vídeo simples e com conteúdo interessante. Portanto, é importante que as empresas se foquem no vídeo em termos da sua comunicação. Uma questão do vídeo, é importante que o vídeo tenha legendas. É fundamental, porque 95% dos vídeos são vistos em mute.
Portanto, é fundamental quando estamos a comunicar, quando estamos a fazer um vídeo que nos deu algum trabalho em termos de criatividade e em termos de juntar algum conteúdo, que o colocamos com legendas para ele ter mais visibilidade. Portanto, passando este desafio do conteúdo e de ganharmos este desafio do conteúdo e começarmos a ter algum crescimento nas nossas redes e no nosso negócio digital, é importante transmitirmos confiança. Transmitirmos confiança, porque isso vai transmitir crescimento e consolidação. Outros oradores vão falar mais à frente um bocadinho da confiança e da cibersegurança, um bocadinho noutra perspectiva. O que é confiança? É a confiança que o conteúdo, que o desafio do conteúdo trouxe mais para esta fase do crescimento. Portanto, o crescimento e a consolidação é muito importante. Por isso, a confiança que nós passamos aos nossos possíveis clientes é fundamental. Por isso, devemos humanizar as marcas. É importante humanizar as marcas. As marcas não são só o produto, não são só aquele produto que no fim do dia está num website ou numa prateleira de supermercado. É importante darmos os rostos à marca e fazermos e comunicarmos as pessoas que trabalham nas empresas, dar palavra aos trabalhadores, mostrar os processos de fabrico de um produto é também algo fundamental. Devemos incentivar também, porque os nossos colaboradores a partilharem o conteúdo da marca, porque isso vai trazer muita confiança à mesma, porque hoje em dia um conteúdo partilhado por uma pessoa é até 3 vezes mais considerado que o conteúdo partilhado por uma marca. Portanto, ao estarmos a dar destaque numa rede como o LinkedIn ou outra, aos nossos trabalhadores, fazemos com que os nossos trabalhadores, aos nossos empregados, aos nossos funcionários partilhem conteúdo da nossa marca, vai transmitir confiança, que as pessoas têm mais confiança em pessoas do que nas próprias marcas. Portanto, isso também vai fazer com que as marcas tenham um reconhecimento, sejam sinónimo de confiança, e isso é também uma oportunidade. Existe uma grande oportunidade nas redes sociais, nomeadamente, e ligando um bocadinho a isto que eu estou a dizer, porque apenas no LinkedIn, apenas 3% das pessoas, dos colaboradores, partilham conteúdo da empresa. Mas essa pequena parte de partilha de conteúdo é responsável por um aumento das interações na página da empresa de cerca de 30%. Portanto, os nossos maiores embaixadores são os nossos trabalhadores. E no negócio B2B, B2B como é o LinkedIn, apesar que também o LinkedIn são pessoas individuais, pode também ser B2C, mas no B2B os nossos colaboradores são os nossos maiores embaixadores. Dar voz aos líderes neste processo ainda da confiança e da consolidação. Dar voz aos líderes é também algo importante. Não os esconder dentro do gabinete, puxar as pessoas que decidem e que são a cara da empresa para fora. Hoje em dia já muitos CEOs fazem isso, o da Altice é um exemplo, faz isso muito bem. Porque hoje em dia 76% das comunicações de um CEO, cerca de 76%, são altamente consideradas pelas pessoas. E isso transmite confiança, transmite força, uma força diferente da empresa e faz com que as pessoas não conheçam a empresa, e esta questão toda da confiança e da humanização faz com que as pessoas conheçam a empresa não só pelo produto que existe e que está no site ou que está na prateleira do supermercado, mas conheçam a empresa também pelas pessoas, quais são as pessoas que estão por trás da empresa. E esta questão de quando conquistamos a confiança de um consumidor com este desafio do conteúdo, de humanizarmos a nossa marca, é muito mais fácil para o negócio, é muito mais fácil para conseguirmos ter as oportunidades que nos permitem estes cerca de 8 milhões de pessoas que têm internet em Portugal e 7 milhões que são ativas nas redes sociais. Portanto, o que eu queria aqui, penso que estou em cima do tempo, passar nesta minha parte e mais no marketing digital, é que é importante aproveitarmos a oportunidade que existe no digital com este tipo de dimensão de mercado, o desafio do conteúdo, não colocar por colocar, pensar, temos uma coerência de comunicação e a nossa marca
ser identificada por um tipo de linguagem, por um tipo de imagem coerente, e depois a questão do crescimento da própria marca no digital é porque transmitimos confiança, porque humanizamos a mesma e mostramos um bocadinho do que é o nosso negócio além da venda direta. Era isso, Ricardo. Muito acho obrigado. que em cima do tempo. Obrigado, Cláudio. Eu aproveitava se calhar só para colocar uma questão relacionada com a forma como o LinkedIn funciona e também ligada à forma como está estruturado também a sociedade portuguesa e o tecido empresarial português. Nós vemos que Portugal, obviamente, tem uma grande maioria de micro, pequenas e médias empresas. O LinkedIn começou por ser, se calhar, uma rede mais, obviamente, virada para os grandes players do mercado, com grandes empresas. Neste momento, vemos, fruto desta situação em que vivemos, um aumento destas pequenas empresas e do tecido empresarial português a aderir a esta rede e a comunicar mais online, e em que setores em concreto é que se verifica esse aumento? Sim, sem dúvida. O LinkedIn tem feito o seu caminho em Portugal. Nós estamos com o projeto desde 2015, as Marketing Solutions, e temos notado um crescimento enorme da rede ao nível da sua utilização em Portugal, tanto ao nível do utilizador individual como ao nível das empresas. O utilizador individual mais para se ligar e para fazer networking, que por vezes significa também negócio, e por todos já encontramos um contacto no LinkedIn, ou tivemos uma experiência no LinkedIn, onde isso depois gerou um negócio. Mas as pequenas e médias empresas têm também sido uma área que tem crescido bastante no LinkedIn, porque o LinkedIn, obviamente, que passemos mais relevante e para darmos um passo em frente, temos que ter algum investimento, mas no início, se as pessoas trabalharem organicamente a rede, e pequenas e médias empresas que não têm tanto para investir, trabalharem organicamente a rede, trabalhando bem o conteúdo, transmitido confiança, como eu disse na minha apresentação, e envolvendo aqui os trabalhadores também no crescimento da página da empresa, vão ser bastante relevantes no LinkedIn e vão ter um crescimento orgânico bastante importante. Nós no LinkedIn dizemos que, primeiro que investir, é importante consolidar e criarmos uma página, temos aqui algum conteúdo interessante, alguma regularidade de produção de conteúdo, e depois começamos a investir. Em termos das empresas que têm, dos setores que têm utilizado mais o LinkedIn, existe muita educação. A educação é algo como este tipo de promoção de webinars, pequenas empresas de formação também o estão a fazer no LinkedIn e a promover os seus webinars no LinkedIn. O LinkedIn era muito visto como recrutamento, hoje em dia é muito conteúdo, mas tem muito a ver com a carreira, portanto a formação é algo que funciona muito bem no LinkedIn. As pequenas empresas de software também funciona muito bem, também tem funcionado muito bem as startups, e as startups têm aqui uma dinâmica bastante grande, produzem muito conteúdo, muito vídeo, e isso as startups tecnológicas também têm grande força no LinkedIn. Depois, em termos de marcas maiores, automóvel também funciona muito bem, porque o LinkedIn permite, e aqui aproveitando, a grande vantagem do LinkedIn é a segmentação. Nós podemos atingir desde o CEO da empresa, à pessoa que gera a frota dos automóveis da empresa, à pessoa que é o IT Decision Maker na empresa, podemos, dentro da sua segmentação, atingir muita gente. Portanto, tem sido um desafio interessante em Portugal, mas acho que as empresas estão cada vez mais a perceber que o LinkedIn, muito no B2B, é uma ferramenta bastante interessante. Obrigado, Cláudio. Passaríamos, se calhar, agora então à conversa com o Pedro Campos sobre os temas da automação e da inteligência artificial. Pedro, passo a palavra para apresentar então o tema. Obrigado, Ricardo. Bom dia a todos. Obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui presentes a falar sobre o futuro digital e, mais concretamente, sobre a importância da automação e a inteligência artificial para o que é o nosso futuro digital. Eu gostaria de começar por referir algo que a Gartner publicou recentemente,
em que identificou que a hiperautomação era a tendência tecnológica estratégica número 1 para 2020. O que é hiperautomação? É um termo que provavelmente não está ainda muito conhecido da maior parte das pessoas, não estão muito familiarizados com esse conceito, mas por hiperautomação nós estamos a falar de fazer uma expansão do que é a automação, e hoje em dia as pessoas conhecem a automação muito através da RPA, através da automatização de processos de negócio. Com a hiperautomação nós estamos a expandir tudo o que é RPA, combinando outras estratégias, outras tecnologias, como a inteligência artificial, de forma a conseguirmos ter uma automação end-to-end na organização. Ou seja, estamos a falar quase como criar uma organização digital sem uma intervenção humana. Por exemplo, o conceito de organizações digitais é algo que queremos começar a ouvir falar nos próximos tempos com alguma recorrência. Provavelmente muitos dos presentes já ouviram falar, por exemplo, dos conceitos das lojas digitais e das lojas totalmente automatizadas. Por exemplo, a Amazon tem uma loja que é totalmente automatizada, sem qualquer presença humana, tem uma concept store. E aí temos presente o conceito da hiperautomação, desde o momento que o cliente entra, até o momento que sai, a própria reposição, toda a cadeia está automatizada. Relativamente à parte também da hiperautomação, normalmente o RPA nasceu como sendo um bocadinho o centro de tudo o que nós vemos como sendo a automação. Porquê que o RPA acaba por ser aqui o centro? Primeiro, porque é algo extremamente simples. Existe um retorno muito rápido em termos de valor para essas organizações. Ou seja, quem implementa RPA consegue implementar de uma forma muito rápida e consegue ter o retorno e os benefícios também de uma forma muito rápida. Devido também a esse crescimento e essa rapidez das organizações a obterem benefícios, o próprio mercado à volta dos RPA também cresceu de uma forma muito rápida e também se foi desenvolvendo. É óbvio que as organizações começaram também a querer fazer mais coisas, começaram a expandir e começaram a querer usar a automação para cenários mais complexos, começaram a ter casos de uso assim, com mais, vamos chamar, com mais complexidade para implementar dentro das organizações e começaram também a ter aqui um bocadinho algumas necessidades de terem, vamos chamar, umas frameworks para desenvolverem os seus projetos de automação, para terem a capacidade de colocá-los em produção, ter aqui um governo, terem uma capacidade também de medirem esses benefícios na própria automação. Daí foi necessário começar a expandir um bocadinho tudo o que é esta automação. Porque quando começam-se a integrar aqui outras tecnologias, aqui à volta da automação, e nós quando falamos em hiperautomação não falamos só de inteligência artificial, estamos a falar, por exemplo, de colocar tecnologias como machine learning, a capacidade das máquinas de aprender, estamos a falar da capacidade, por exemplo, de process mining, porque hoje em dia a lógica tradicional de olhar para os processos da organização e perguntar às pessoas o que elas fazem já não é assim tão normal, ou seja, já começa a ser o mais normal começar a identificar-se o que é que são os registros em log, o que é que são os eventos em sistemas, o que é feito pelas pessoas e até pelos próprios robôs, ou seja, isto é o que nós chamamos de process mining. A parte do NLP, o Natural Language Processing, o processamento de linguagem natural, que uma coisa se calhar muito comum que todos conhecem é quando nós interagimos com o nosso telemóvel, se for um iPhone com a Siri, se for um Google com o Google Assistant, ou seja, estamos a falar de capacidades de NLP, então, nós estamos a falar para o telemóvel e ele está a processar o que nós estamos a dizer, ou seja, está a interpretar e está a desencadear uma ação em cima disso. Coisas como, por exemplo, workflows de decisão complexos, cada vez mais nas organizações existem workflows e processos de decisão complexos. A parte analítica nas organizações também entra neste capítulo da hiperautomação e aí podemos dividir em dois momentos. O que nós chamamos a parte de diagnóstico e a parte mais preditiva, ou seja, a parte de diagnóstico, temos a falar tudo o que são os reportings, os dashboards e a parte de BI, e a parte preditiva de conseguirmos antecipar um bocadinho o que é o futuro. Ou seja, a combinação de tudo isto, todas estas tecnologias, cria aqui uma framework holística que nós chamamos de hiperautomação. Uma coisa, eu por acaso estava agora a ouvir o Cláudio a falar, estava-me a recordar, não sei se os presentes, há um filme mais ou menos no ano 2000, que é o Relatório Minoritário, que até é com o Tom Cruise, em que nós vemos um bocadinho o que é o futuro 50 anos à frente. Ou seja, vemos um futuro totalmente automatizado, totalmente digital, em que só vemos as máquinas, ou seja, inclusive as máquinas antecipar o nosso pensamento. Eu não sei dizer, nós estamos em 2020 e é engraçado que o primeiro slide que o Ricardo mostrou, vimos ali as empresas no ano 2000 e vemos a evolução para o ano 2020. Eu não sei dizer se em 2050 iremos estar assim tão avançados. Provavelmente não, ou até provavelmente sim, porque nós temos visto que existem acontecimentos que fazem as empresas evoluir, né? E o acontecimento que nós estamos a viver hoje em dia, com esta situação do Covid-19, é um bocadinho recorrente que as organizações tiveram que antecipar, se calhar, o que estavam a fazer em 2, 3 ou 5 anos num conjunto de 1 ou 2 meses.
Ou seja, se situações como esta começarem a ocorrer com alguma frequência, as organizações também vão ter que acelerar cada vez mais as suas capacidades digitais e as suas capacidades de se digitalizarem como um todo. Gostaria também de falar um bocadinho, eu trago aqui dois gráficos que são de um estudo muito recente da Cognilítica, que é uma entidade que se dedica a fazer surveys globais e um bocadinho qual é o estado da inteligência artificial no mundo. E o primeiro, do lado esquerdo, fala um bocadinho sobre o survey foi feito se as organizações já estão a desenvolver ou não alguns projetos ou iniciativas na área de inteligência artificial. Quando olhamos para estes resultados, em que nós vemos que 49% das organizações respondem que já existem iniciativas ou projetos a decorrer e que 42% respondem que têm planeado, verificamos que, de facto, os números são muito interessantes. Temos aqui um número muito significativo de organizações que, aparentemente, têm projetos de inteligência artificial a decorrer. A questão vem quando nós começamos a fazer um drill um bocadinho maior sobre este estudo e começamos a questionar às organizações, muito bem, então, mas o que é que vocês estão a fazer em termos de inteligência artificial? O que é que são os projetos que vocês têm a decorrer? Deem-nos aqui alguns exemplos. Então, aí começámos a ver que grande parte dos projetos que são apresentados são muito na base da parte dos RPAs, na parte da robotização dos processos de negócio. Ok? A parte dos RPAs é uma componente da automação, é uma componente da hiperautomação, como eu referi atrás, mas não é bem inteligência artificial. Ou seja, as organizações estão a interpretar a parte da robotização como sendo inteligência artificial, quando, para ser inteligência artificial, nós teríamos que ter projetos que, na sua essência, tivessem alguma capacidade de machine learning. Ou seja, em que, vamos chamar os robôs, tivessem alguma capacidade de aprendizagem. Ou seja, por isso não podemos declarar, ou seja, que na realidade são projetos de inteligência artificial. Acho que existe aqui também, se calhar, um caminho de um bocadinho da indústria estar a comunicar, se calhar, de uma maneira um bocadinho diferente, se calhar de outra forma, com as próprias organizações, o que é efetivamente inteligência artificial e o que não é. Portanto, que existe ainda aqui um bocadinho uma grande nuvem e uma interpretação que nem sempre é igual dentro das diversas organizações. Outra parte muito interessante do estudo, que é o que eu apresento aqui também do lado direito, é o que é que as organizações identificavam como sendo os desafios ou os bloqueios à adoção. E uma coisa muito engraçada que vocês conseguem ver, que é na penúltima linha, existe um quarto das organizações que diz que não precisa. O que acaba por ser interessante. Ou seja, que são organizações que dizem que querem continuar a viver tal como estão, que não precisam de capacidades preditivas, que não precisam de ter, perdão, não precisam ter a parte da robotização a ajudar no seu dia-a-dia. Não deixa de ser um número muito interessante. Também fica evidente aqui, as organizações que responderam a este estudo, que grande parte dos bloqueios tem muito a ver, com a qualidade de dados, que é a segunda barra, que vocês veem ali, a parte da qualidade e a quantidade de dados, em que 50% é um número muito grande, é que quase 50% dos projetos não conseguem avançar devido à qualidade ou à quantidade dos dados disponíveis para se avançar. Ou seja, isto fica interessante porque nós vemos que muitas das vezes as organizações estão a acumular um conjunto grande de dados que estão a recolher das mais diversas fontes, sejam elas internas ou externas, mas não estão a ter a capacidade de olhar para todos aqueles dados e conseguir transformá-los em informação que a organização consiga efetivamente aproveitar e trabalhar para outros projetos internos. Outro número também muito interessante que nós conseguimos ver, que é muito seguido pela parte da qualidade dos dados, tem a ver com a dificuldade em justificar o ROI do investimento. Ou seja, as organizações que têm alguma dificuldade quando enveredam por estes projetos de inteligência artificial e de automação, conseguir quem está com o ownership disto, os sponsors das diversas áreas, seja a área de negócio, seja uma área mais tecnológica, conseguir mostrar ao board e aos decisores que, de facto, aquilo é um projeto rentável, é um projeto que se vai pagar per si e é um projeto que a organização vai beneficiar no curto ou no médio prazo. Okay? Também é uma conclusão muito, muito interessante sobre o estudo. A parte boa, e em termos de resumo da parte da adoção da inteligência artificial e deste estudo, é que as organizações estão efetivamente interessadas em fazer coisas. Apesar de não dizerem, não estarem a fazer na sua essência, na sua pureza, o que é a inteligência artificial, querem fazer coisas e querem enveredar por este caminho. Agora, naturalmente, há aqui um conjunto de pedras que têm que ser retiradas do caminho, estes desafios que aqui estamos a falar, a parte dos dados, é necessário começar isso a ser trabalhado um bocadinho a montante, porque se isso não for trabalhado, é difícil conseguir termos os benefícios à frente e conseguir trabalhar outra tipologia de projetos. A parte do ROI eu já falei. Outra parte também é relativamente importante, tem a ver com o talento humano, ou seja, é necessário haver equipas e competências que possam efetivamente desempenhar estes tipos de projetos.
seja dentro da organização, sejam em entidades externas. E se nós conseguimos um bocadinho, se a indústria da inteligência artificial e da automação conseguir ultrapassar um bocadinho estas barreiras, conseguir eliminar estas pedras do caminho, sem dúvida que a parte da adoção da inteligência artificial nas organizações e a parte da automação vai crescer de uma forma muito significativa e de uma forma muito exponencial. Mais uma vez, não sei dizer se chegamos a 2050 com algo semelhante ao relatório minoritário, mas acho que vamos ter um bom caminho garantidamente a efetuar. Isto era um bocadinho também o que eu vos queria trazer hoje, falar sobre a parte da automação e da inteligência artificial, muito sobre o que é o estado da adoção, os desafios. Provavelmente muitos destes desafios vão ser similares nas organizações nacionais, porque este estudo é um estudo global, à escala mundial, ou seja, em que as empresas da Europa em si representam mais ou menos 1/3 das empresas inquiridas, que é uma boa amostra. Portanto, nós, Portugal, como um país que está inserido no continente europeu, acabámos também a fazer um bocadinho parte disso. Queria trazer um bocadinho isto hoje aqui. Obrigado, Pedro. E se calhar aproveitar também para lhe perguntar como é que vem a adoção deste tipo de temas nas empresas portuguesas. Lá está, com um tecido empresarial composto por micro, pequenas e médias empresas, qual é a forma como as organizações em Portugal estão a adotar a automação ou a inteligência artificial? Qual é a vossa experiência em relação a esse tema? Sim. O que nós temos visto, efetivamente, é que grande parte das organizações, efetivamente, estão a desenvolver estas iniciativas. Muito numa vertente da automação, acima de tudo, atividades de suporte e atividades de back-office. Ou seja, as organizações estão a olhar para as áreas financeiras. Tipicamente, a área financeira acaba sempre, sempre aquela área onde se inicia este tipo de atividades da automação. E estamos a falar da parte dos RPAs. E as organizações estão a olhar muito para isto. Se calhar nem sempre com a forma de pensarem numa estratégia de automação para a organização como um todo, mais numa estratégia de redução de custos imediata, ou seja, ok, tenho aí 1, 2, 3 pessoas que estão a desempenhar um conjunto de atividades que são repetitivas, eu se conseguir automatizar aquelas atividades, vou reduzir efetivamente esse custo, ou seja, e de facto nós vemos que há muitas organizações em Portugal, a grande maioria, ou já iniciou ou está a querer iniciar, inclusive aquilo, como o Ricardo dizia bem, o nosso tecido é composto por micro, pequenas e médias empresas na sua essência. E todas essas nós temos sentido e temos sido consultados por toda esta tipologia de empresas, desde empresas muito pequenas até empresas com uma dimensão um bocadinho maior, se não estão a fazer coisas, a quererem fazer coisas. Naturalmente que se a estratégia não for a mais correta, muitas das vezes estes projetos não trazem os benefícios esperados. E também temos muitos casos de organizações que já nos consultaram. Ok, nós iniciamos uma estratégia de robotização, fizemos aqui 2 ou 3 robôs, mas aquilo não está a trazer os benefícios esperados. Não estamos a conseguir expandir aquilo dentro da organização. E isso às vezes tem a ver muito com a estratégia. Também temos visto na parte, vamos chamar, de inteligência artificial, a parte mais analítica, né? Que as organizações, tudo o que são a ver com ferramentas de business intelligence e os dashboards, o que nós chamamos aquele analytics mais de diagnóstico e mais prescritivo, efetivamente quase todas as organizações já estão a trabalhar isso. Ou seja, uma coisa muito crítica ou seja, as organizações precisam de um exemplo, fechar o mês e é necessário ter os reportings de fecho do mês. Um CEO tem que ter a informação para tomar a decisão no curto espaço de tempo. Se o mês fecha a 31, eu não posso receber os meus relatórios para tomar a decisão no dia 20 ou no dia 15. Se eu conseguir ter 1, 2, 3 dias depois, eu preciso de os ter. E também vemos que, de facto, as organizações estão a trabalhar muito essas componentes para conseguir acelerar. Agora, o que também vemos é que muitas das vezes os projetos acabam por não avançar, porque apesar das organizações fazerem um business case, acabam por nem sempre por ir calcular mais à frente ou ir obter os benefícios desse business case. Eu diria que quase todas as organizações hoje em dia que fazem um projeto têm um business case, naturalmente, mas aquelas que vão efetivamente medir o benefício desse business case à frente e verificar se de facto o dinheiro que investiram, ou seja, por cada euro que eu investi, eu estou a ter o 1,5 ou os 2 ou os 3 euros que eu devia estar a ter de retorno, muito poucas organizações estão a fazer essa medição desses benefícios. Uma coisa também ajudaria, efetivamente, as organizações a acelerar um bocadinho também isto, era começarem pequeno, ou seja, efetivamente, ou seja, não vamos começar numa mega estratégia, né? Vamos start small e tentarem, tendo em conta também as dificuldades que existem, e o Covid-19 veio garantidamente provocar um corte nos investimentos das organizações, e não há grande dúvida, não é? Ou seja, se nós olharmos para o CAPEX das organizações, acho que devem ser poucas ou quase nenhuma das organizações em Portugal que não tenham cortado o seu volume de investimentos para este ano.
é tentar que esses investimentos sejam feitos e que pelo menos uma parte significativa dos benefícios sejam capturados no mesmo ano fiscal. Por isso é que se começarmos pequeno e o investimento for relativamente reduzido, em que o benefício consegue-se capturar no próprio ano fiscal, acho que isso provoca que a organização ganhe um bocadinho de tração para conseguir evoluir e conseguir fazer mais coisas e até a própria aderência e a adesão ser maior. Okay? Portanto, isto é um bocadinho o que nós temos visto e sobre o estado daqui em Portugal. Obrigado, Pedro. Passaríamos, se calhar, agora então a falar dos temas de compliance e cibersegurança com o meu colega José Maria Alves Pereira. Obrigado, Ricardo. Antes de mais, bom dia. Obrigado pela oportunidade de dar aqui a perspectiva do legal aplicável à transição digital das empresas. Como o Pedro e o Cláudio já falaram, todo o processo que envolve a adaptação das empresas ao digital, tanto seja no posicionamento das redes sociais, como na definição da estratégia. Empresas pequenas vão ter uma estratégia mais pequena e reduzida, com investimento mais reduzido. Empresas maiores, por outro lado, irão investir mais. E isto é um processo que tem que ser sempre acompanhado pelo legal e, consoante as opções tomadas pela empresa, irá variar. E digo isto porque o regime jurídico aplicável aqui ao comércio online não se limita a um único regime jurídico, porque tal como uma loja física que não tem um único regime jurídico, teremos que ter em consideração todos os aspectos associados ao comércio que se pretende implementar no online. Isto porque, logo em primeiro lugar, temos o regime jurídico do comércio eletrónico, que será aplicável a qualquer entidade que tenha uma plataforma eletrónica e que neste caso poderá ser o empresário, ou então, por exemplo, um eBay ou uma Amazon, de plataformas de comércio eletrónico que disponibilizam a sua plataforma aos empresários para disponibilizar os seus produtos através dessa plataforma. Temos também os contratos celebrados à distância, não estando aqui uma venda numa loja física, ou seja, o consumidor e o comerciante não se encontram no mesmo local, teremos que aplicar um regime específico, que é o regime jurídico dos contratos celebrados à distância. Isto envolve toda uma preparação prévia para definir quais os elementos que serão aplicáveis. Isto porque, em primeiro lugar, o comerciante, o empresário, terá que definir qual o âmbito territorial da sua loja online. Portanto, pode ser uma situação local, temos, por exemplo, um âmbito mais reduzido, o Uber Eats, em que os restaurantes definem um raio até ao qual efetuam as suas entregas, ou, por exemplo, uma escala maior de retalho, uma Vorten, que se calhar entrega para todo o país. Isto é um ponto que terá que ser, obviamente, abordado nos termos e condições que serão disponibilizados ao consumidor. Outro ponto importante será definir a priori os métodos de pagamento, ou também qual o procedimento logístico das entregas e devoluções. Isto tem sido um ponto que, com a situação do Covid-19, muitas empresas têm tido muitas dificuldades. E porquê? Com o elevado pedido e a elevada procura de produtos, tanto a nível da entrega como ao nível da devolução, as empresas não estavam preparadas para esta situação. E muitas vezes os termos e condições não estão adaptados a esta situação, e o que pode originar várias queixas por parte dos consumidores, que tanto do ponto de vista comercial e da reputação da empresa, como do ponto de vista contraordenacional, pode levar a impactos negativos. Isto também se coloca, tem levado muitas empresas, nomeadamente neste momento, a aumentarem os seus prazos de entrega e a atualizarem neste sentido os termos e condições da compra online. Ou seja, temos visto muitas lojas a aumentarem, em vez do prazo de devolução do produto de 15 dias, e falo de produtos não defeituosos, portanto é uma política interna que os comerciantes podem definir. Isto é importante referir que no comércio online o consumidor, regra geral, tem um período de 14 dias em que pode livremente resolver o contrato, seja tendo em causa uma prestação de serviços ou uma aquisição de bens. Portanto, durante os 14 dias após a celebração do contrato, o consumidor pode devolver os produtos sem que para tal tenha que prestar qualquer justificação. E, portanto, isto tem sido um ponto muito importante do ponto de vista regulatório com o qual as empresas têm deparado. Também do ponto de vista do marketing, e aqui, como o Cláudio falava há pouco, da comunicação relacional com o consumidor e o conhecimento do consumidor, coloca-se aqui um desafio regulatório. Porque se numa loja física o colaborador consegue, através de uma simples conversa com o cliente, conseguir perceber quais as suas preferências, indicar-lhe o produto mais adequado à sua disponibilidade e à sua preferência, no online essa relação não é possível. Portanto, o comerciante vai ter que recorrer a dispositivos como, por exemplo, cookie ou analítica, análises estatísticas,
que envolvem todo um regulamento específico, neste caso a proteção de dados, e envolve uma preparação prévia de análise do tratamento de dados para depois o comerciante conseguir tratar esses dados e ter essa relação próxima com o consumidor, que é benéfico tanto para o comerciante como para o consumidor. Do ponto de vista do comerciante, consegue promover de uma forma mais eficiente os seus produtos, e do ponto de vista do consumidor, consegue obter uma resposta mais adequada aos seus interesses por parte do comerciante. Portanto, isto são alguns pontos que, do ponto de vista regulatório, que culminam com toda a preparação prévia que é feita, até culminar no website, que o Pedro saberá melhor do que eu, que o website é a cara da loja online, mas existe toda uma preparação prévia que não é nada fácil, e ou a aplicação através da qual se compra os produtos, que é acompanhado do ponto de vista regulatório pelos termos e condições, política de privacidade e política de cookies, que, apesar de serem um texto, estão diretamente ligados àquela loja online em específico. Portanto, isto é todo um processo que culmina tanto no website como nos textos legais que o acompanham. Aqui um ponto também, e voltando atrás no âmbito territorial da loja, que é importante abordar, é o nível da harmonização da regulação a nível europeu. E digo isto porquê? Hoje em dia existe uma grande harmonização da legislação a nível europeu, até porque nos últimos tempos a União Europeia tem batalhado e levado a cabo diversas medidas para atingir o mercado único digital. Desculpem. E neste sentido verifica-se que existe uma grande harmonização da legislação, seja através de diretivas ou regulamentos. Legislação essa que é depois transposta ou executada a nível nacional e que, ainda que seja muito similar, tem as suas especificidades. E isto é importante porque, ainda que a loja seja acessível por parte de uma loja online com o domínio.pt, obviamente que um cidadão francês pode aceder a essa loja e adquirir um produto através dessa loja, se o comerciante assim o permitir a encomenda a partir desse país. Mas o comerciante terá que ter a atenção se está a direcionar a venda dos seus produtos ou marketing para o público francês. Isto porque, se o tiver a fazer, terá, em princípio, que cumprir e ter em consideração a legislação francesa também. E, nesse sentido, terá que adaptar os termos legais, seja os termos e condições, ou política de privacidade ou política de cookies. E o mesmo funciona para as plataformas eletrónicas de outros países que vendem para Portugal. Por exemplo, uma loja online que adota o domínio.pt poderá ser considerada que está a fazer um targeting ao consumidor português e poderá estar sujeito à regulação da autoridade de controle, seja a ASAI ou a ANACOM, por parte e ser alvo de contraordenações se não cumprir com a legislação portuguesa. Por último, relativamente ao tema da cibersegurança, que não é um tema que esteja intimamente ligado com o comércio digital, é um tema que deve preocupar todas as organizações, quer tenham uma loja online ou não. Temos visto ultimamente vários casos de ataques cibernéticos. Pedro melhor saberá explicar esse ponto do que eu, mas que é um tema que deve preocupar e que é um tema que tem que ser acompanhado a todo momento entre o IT e o legal. E digo isto porque a legislação que existe, tanto a nível europeu como a nível nacional, é vasta. Existem regulamentos, leis, existem também indicações do Centro Nacional de Cibersegurança, mas que não indicam em específico quais as medidas de segurança que têm que ser adotadas. Indicam standards que têm que ser analisados pelas equipas de IT e, consoante a dimensão da organização e as necessidades da organização, como é óbvio, que terão que ser adotadas em específico. Portanto, aqui a questão do legal e do IT tem sempre que andar a par e passo para que o IT consiga complementar as normas legais. Neste caso, o legal será mais importante do ponto de vista da definição dos procedimentos internos, ou seja, da organização interna e estrutura da empresa, em casos, digamos, por exemplo, sucedendo-se um incidente de segurança, por exemplo, da perspectiva do ponto de vista da proteção de dados, qual o procedimento interno a ser tomado, quem tem conhecimento, a quem é que deverá reportar, quem será o responsável depois de fazer o reporte e analisar o incidente e neste caso, notificar, se for aplicável, à autoridade de controle. Isto sucede tanto do ponto de vista da proteção de dados, como mesmo não estando envolvidos o tratamento de dados pessoais, caso se dê um incidente de segurança, terá que ser feita uma notificação ao Centro Nacional de Cibersegurança
ou, no caso dos serviços essenciais, à Anacom. Portanto, isto é um processo que tem que ser visto, como já disse, por todas as empresas e que deverá, mesmo que não tenham uma loja online, deverá ser endereçado com grande preocupação. Em suma, eu queria dizer que aqui o ponto de vista regulatório, mais do que do ponto de vista de definir as responsabilidades e os limites legais, é muito importante, e pego no que o Cláudio disse há bocado, da relação com o consumidor. Porque um consumidor que vá a uma loja online, que tenha uns termos e condições que não sejam extensos, que seja acompanhado por perguntas frequentes, que indique com facilidade qual é que é o processo de entrega, qual é que é o processo de devolução, qual é que é a responsabilidade dos custos de transporte, vai permitir ao consumidor ter uma confiança muito maior com essa empresa, que vai certamente preferir adquirir produtos nesse website, nessa loja online, do que noutra que, por exemplo, tem-se assistido muito a isso, que venda produtos no Facebook em que muitas vezes nem disponibilizam um contacto através do qual o consumidor possa apresentar uma reclamação. São muitas as situações que uma pessoa encomenda, o prazo de entrega que referido nessa rede social é 2 dias, ao quarto o encomendado não chegou e o consumidor não tem maneira sequer de apresentar uma reclamação junto do comerciante. Portanto, eu acho que todas estas áreas acabam por se interligar e culminar no fim, no produto final para o consumidor e para o comerciante que será efetuar o seu negócio. Muito obrigado. Já queria só, se calhar, colocar uma questão relativamente a este tema da harmonização da legislação a nível da União Europeia. Estão previstas diversas mudanças legislativas para um futuro próximo que podem vir a mudar o panorama legislativo. Podes, no fundo, também identificá-las e também falar um pouco sobre esse tema, por favor. Sim, os principais temas que estão a ser revistos e discutidos a nível da União Europeia neste momento é o regulamento e-privacy, que tem aqui uma especial importância na publicidade online e que tem sido muito discutido e têm sido feitas diversas propostas que têm andado para trás e para a frente. Neste momento ainda não existe uma proposta fechada e que poderá mudar o modo, nomeadamente através do qual as empresas tratam os dados dos titulares e dos consumidores, neste caso, utilizadores dos websites, e os utilizam para efeitos de tratamento e envio de publicidade, digamos, direcionada a esse público. Este regulamento está a ser revisto e incide em específico, como referi, no tratamento e utilização dos cookies. Temos também, recentemente foi publicado um documento por parte da Comissão Europeia, se não me engano, relativamente ao regulamento do comércio eletrónico, que terá uma especial importância para as plataformas eletrónicas. Isto porque este regulamento, neste momento, em Portugal, era uma diretiva, está feita exposto através do regime jurídico de comércio eletrónico, que prevê uma exceção de responsabilidade das plataformas eletrónicas quanto ao conteúdo que é publicado nessas plataformas. E essa exceção, a regra geral, é de que a plataforma, caso não tenha conhecimento do conteúdo que é publicado na sua plataforma, não será, em princípio, responsabilizado por esse conteúdo. Tem algumas exceções, por exemplo, se receber um aviso de takedown, a plataforma deverá obrigatoriamente tomar as devidas diligências para eliminar esse conteúdo, ou se tiver conhecimento, se, por exemplo, só tiver uma queixa de um consumidor a dizer que aquele conteúdo é ilegal ou não está de acordo com o que deveria, também deverá tomar as suas devidas diligências. Ao nível europeu, verifica-se que a transposição da diretiva não foi feita de uma forma a atingir a harmonização que se pretendia. Isto porquê? Porque esta interpretação do que é que se deve entender por ter conhecimento ou não, de momento varia de país a país. E é essa a situação que está a ser neste momento discutida e endereçada com vista a que essa interpretação seja o mais restrita possível no âmbito dos diversos países. Por último, o outro tema que está a ser objeto de reforma é a venda eletrónica de bens, que vai, de certo ponto, rever as medidas aplicáveis à proteção do consumidor no âmbito da compra online, dos canais digitais. Obrigado. Se calhar passaríamos então agora à conversa com o João Fachana sobre, no fundo, aquilo que é a experiência da Farfetch com todos estes temas, sendo uma empresa que nasceu
digital, obviamente tiveram contacto com todas estas questões da gestão da imagem online, quer com os temas da automação e inteligência artificial, onde sei que têm, obviamente, tecnologia e experiência própria, e também, naturalmente, com a presença global que tem comércio eletrónico, terão enfrentado certamente e dificuldades a ultrapassar ao nível regulatório, já para não falar, obviamente, dos temas de cibersegurança, que calculo que sejam sempre temas de preocupação permanente para uma empresa como a vossa. Como é que tem sentido o comércio eletrónico, as dificuldades que têm passado em relação a estes temas que foram falados ainda agora pelo José Maria, relativamente à alteração dos hábitos de consumo, os problemas com o transporte, com a entrega, com as devoluções, foi algo que afetou a forma de operar da Farfetch? Tiveram que mudar para reagir a esta alteração de circunstâncias? Sim, antes de mais, obrigado, Ricardo, pelo convite em estar aqui neste webinar. E respondendo à sua pergunta, ou seja, a Farfetch, como bem disse, foi uma empresa que já nasceu no mundo digital, não é? A Farfetch é um marketplace e, portanto, o nosso negócio não é a 100% online, mas grande parte online. E a verdade é que todo este novo mundo do Covid-19 e pós-Covid-19 obrigou-nos a alguma adaptação, obviamente, desde logo pôr praticamente quase toda a empresa a trabalhar remotamente, como todos estamos, mas a nível do negócio, acho que isto pode até ser uma forma de demonstrar o que já foi dito pelo Pedro, pelo Cláudio e pelo José Maria, que realmente o online oferece bastantes vantagens. E a verdade é que a Farfetch, durante este tempo, para muitas das boutiques que existem na nossa plataforma, foi o único ou dos poucos canais que essas boutiques, nomeadamente estamos a falar de boutiques em Itália, onde como sabem, o lockdown foi mais severo. Muitas vezes era o único sítio onde as boutiques realmente conseguiam vender. E nesse sentido, o online demonstra, e a Farfetch sempre foi, desde o início, portanto, sempre teve a ambição de ser um marketplace global que pudesse servir todos os clientes, e nós temos clientes em mais de 190 países e temos stock points, portanto, sítios onde temos boutiques e armazéns em mais de 50 países, e, portanto, o nosso objetivo foi sempre oferecer a possibilidade de comprar moda de luxo de uma forma global. E isso também ajudou, obviamente, a mitigar alguns dos efeitos mais nocivos desta crise e sinceramente também acredito que as restrições que hoje se verificam, nomeadamente a nível de restrições de voos e restrições de deslocação de pessoas mais para efeitos de turismo entre países, eu acho que, sinceramente, isto é uma convicção mais pessoal do que propriamente da empresa. Eu acredito que a parte a globalização como nós a conhecemos provavelmente vai ter um retrocesso. E nesse sentido o online vai ser realmente uma forma muito mais fácil das pessoas conseguirem ter acesso a produtos que provavelmente só conseguiriam se viajassem para os países onde esses produtos são produzidos ou onde têm realmente os fornecedores desses produtos. E nesse sentido acho que todas as empresas têm grande vantagem em investirem no online, seja através de um website próprio, seja através da adesão a um marketplace que seja, obviamente, com o qual se identifiquem.
Uma das razões que está na gênese da Farfetch foi realmente dar a muitas boutiques pequenas que não vendiam para além do seu quarteirão, ou que vendiam a clientes estrangeiros que tinham de se deslocar de avião, porque estamos muitas vezes a falar de vendas entre continentes. E, portanto, a Farfetch deu a essas pequenas boutiques uma forma de, com facilidade, com integrações muito fáceis, terem logo uma panóplia de clientes e, portanto, estarem a vender automaticamente para mais de 190 países, em vez de só venderem aos clientes da sua cidade onde estão fisicamente presentes. Portanto, acho que essa é a grande vantagem do online e algo a considerar por todas as empresas que queiram expandir a sua base de clientes. Se calhar perguntava, precisamente pegando nessa afirmação que eu creio que também partilho um pouco desse entendimento, obviamente, da forma como esta situação afetará a globalização, também afetará necessariamente a forma como o comércio online é gerido e a forma como se organizam as cadeias de produção e distribuição e de abastecimento dos clientes do marketplace, como o vosso, ou do comércio eletrónico de um site próprio de uma empresa. Como é que se faz essa gestão, tendo em conta os riscos de interrupção das cadeias de abastecimento e das eventuais próximas vagas que pudessem surgir e pudessem restringir o transporte? Sofreram alguma alteração na vossa gestão atual? Veem isso como uma alteração necessária para o futuro também? Nós felizmente, e no nosso caso em particular, não tivemos não sentimos grande impacto a nível das cadeias de distribuição. Portanto, todas as empresas de transportes com as quais nós trabalhamos continuaram a funcionar regularmente. Felizmente, a parte das restrições de transportes e de voos não afetou, por enquanto, a parte de transportes, de mercadorias, e, portanto, nesse sentido, obviamente, temos sempre algum impacto a nível de eventuais atrasos na entrega de produtos. O nosso serviço de apoio ao cliente tem de ser mais, tem de gerir melhor a relação com o cliente nesse aspecto, de mitigar algum impacto que possa existir aí, mas nós sempre tivemos uma grande diversificação como disse há bocado, de stock points. Portanto, nós não estamos dependentes unicamente de uma só boutique ou marca para o website funcionar. Obviamente, temos também, por causa da restrição de voos, reduzimos também a nossa capacidade de produção e para quem nos ouve e que não conheça bem a Farfetch, quando eu falo em produção, estou a falar no shooting de fotografias, porque todas as fotografias que vêm no nosso website são tiradas pela Farfetch, nos vários estúdios que temos, Hong Kong, Portugal e em Guimarães e Los Angeles. E, portanto, obviamente que por força das restrições do lockdown em alguns países e também questões de segurança dos nossos próprios colaboradores, obviamente a nossa capacidade de shooting também reduziu naturalmente neste período, mas sempre em margens que neste momento estão a conseguir ser geridas caso a caso. Não sabemos o dia da manhã, mas olhamos com confiança. E a pergunta também em termos de se ajuda precisamente para essa gestão e para a forma como implementam o vosso marketplace, naturalmente ajudará os temas da inteligência artificial e da automação, que são temas centrais, calculo, também para a vossa empresa. Não sei se me poderia falar um pouco de como veem a aposta nessa tecnologia. Sim, nós, sendo uma empresa tecnológica de raiz, naturalmente que a inteligência artificial e a automação está na nossa agenda. Nós procuramos sempre melhorar quer os nossos algoritmos de recomendações,
quer a própria inovação dentro da empresa. Nós temos uma área chamada Store of the Future, que no fundo visa explorar e tentar interligar duas áreas que parecem totalmente dispares do mercado, do comércio na loja offline e o comércio online. E, portanto, a Store of the Future é uma iniciativa que procura interligar estas duas realidades, de forma a que uma loja, por exemplo, tenha já um perfil do cliente no seu website que seja idêntico ao cliente que entra na loja. Nós o que reparamos é que ainda há muito esta dicotomia entre mesmo lojas e empresas que tenham o seu próprio website, isto na área do retalho. Ainda vemos uma dicotomia que não conseguem fazer o match entre o cliente que está a comprar no online e o cliente que pode ser o mesmo que um dia vai à loja comprar. E, portanto, com a Store of the Future, o nosso desafio é realmente conseguir ter esta visão única do cliente. E acho que nós, como qualquer empresa, e como o Pedro referiu na sua apresentação, nós obviamente temos sempre o desafio de conseguir criar algoritmos e modelos que sejam cada vez mais accurate, que os dados que estão a trabalhar sejam cada vez melhores, e por isso consigamos dar recomendações a clientes no website cada vez mais de acordo com o seu perfil e menos genéricas. Muito bem. Se calhar só uma última pergunta sobre o tema da gestão da imagem da empresa online. Como é que é o papel das redes sociais e das diferentes redes sociais existentes e da presença das empresas para promover o seu negócio nas mesmas? Sim, eu julgo que é extremamente importante, e nós na Farfetch, e voltando um bocadinho para o panorama nacional em Portugal, a Farfetch pode até ser mais conhecida pelo seu papel de empregador. Nós aqui em Portugal somos mais de 2.000 colaboradores, e, portanto, aqui em Portugal usamos a imagem da Farfetch, é muito usada também para expandir a nossa imagem de employer branding, e por isso temos, por exemplo, uma conta no Instagram, Farfetch People, precisamente destinado a promover as iniciativas que se passam dentro da empresa para colaboradores. Temos também, por exemplo, muitas vezes pedimos a alguns colaboradores, para além também, como o Cláudio referiu, de termos statements públicos do nosso CEO, do nosso C-Level, também pedimos a alguns colaboradores que apresentem a sua visão de como é que é trabalhar na Farfetch no dia a dia. E, portanto, eu vejo que o uso das redes sociais é realmente um papel importante para a Farfetch no sentido de brand awareness, e já usamos, seja Instagram, seja o LinkedIn, seja o próprio Facebook, nós usamos já as redes sociais com bastante intensidade. Muito obrigado, João, por partilhar a vossa experiência. Busquei agora, então, por último, às questões que nos foram enviadas no momento da inscrição, e que tentámos aqui fazer um apanhado das principais questões que nos colocaram, que pedia, se calhar, o comentário, neste caso, ao Pedro, num primeiro tema, que foi um pouco abordado também já durante a apresentação que fez, mas que acho que é também interessante falar novamente, que é como conciliar o investimento necessário para aumentar a informatização das empresas com a redução das receitas em ambiente de crise. Já foi abordado, mas acho que é sempre importante perceber como é que também este tema da automação, da aposta no digital, faz sentido mesmo numa situação
em que há uma redução de capacidade de investimento. Sim, sim, sem dúvida. Hoje em dia e cada vez mais as organizações têm que ser muito seletivas onde fazer esses investimentos. E para isso as organizações devem ter montado um processo de trabalho que permita identificar efetivamente quais são as áreas ou os processos onde existe um maior potencial de automação, e tendo em conta que não iremos conseguir investir em tudo o quanto gostaríamos ou em tudo quanto na realidade iria dar retorno, porque a capacidade de investir é mais reduzida, a organização tem que ter montado dentro de casa algo que permita tomar a decisão sobre quais são aqueles investimentos que efetivamente irão dar um retorno maior no menor espaço de tempo. Forçando um bocadinho também aquilo que eu dizia, há que ter a estratégia bem montada, ter presente, ok, de facto, este é o caminho que nós queremos seguir, mas vamos começar pequeno. E por começar pequeno, eu acho que a parte mais fácil que nós temos visto nas organizações com que temos trabalhado é, se eu consigo ter o retorno no mesmo ano fiscal onde estou a fazer o investimento, tipicamente é mais fácil eu conseguir fazer passar esse investimento ao nível do meu board. Porque quando faço o meu reporte de contas, eu acabo por estar a beneficiar mais do que efetivamente, entre aspas, gastei. Acho que tem que começar muito por aí as organizações, porque cada vez mais vai ser difícil investir e cada vez mais vai ser necessário priorizar esses investimentos. E, acima de tudo, é importante olhar para a organização como um todo, não olhar somente para uma área, somente para uma função, ver onde é que efetivamente existe esse potencial para fazer alguma automação, conseguindo identificar esse potencial, fazer o business case, calcular o ROI desse investimento e então tomar a decisão, ter a priorização e conseguir tomar, investindo naqueles que efetivamente no final do dia vão trazer um benefício superior. Havendo vários, naturalmente escolher aqueles, e a nossa recomendação é que no mesmo ano fiscal consigam ter esse retorno, né? Porque o impacto nas contas acaba sempre por ser diferente. Obrigado. E se calhar aqui também perguntava ao Cláudio uma questão que me foi colocada, se o aparecimento do Covid-19 levaria a uma possível revolução tecnológica no funcionamento da vida de uma empresa. No fundo, eu creio que esta pergunta teria aqui da vossa perspectiva ser transmitida da forma como veem a comunicação que as empresas fazem sobre precisamente as mudanças tecnológicas que foram impelidas a tomar e a implementar neste período e a forma como veem essa transformação a ocorrer e ser comunicada. Não, o que eu estava a dizer é que todo este processo do Covid-19 veio acelerar muitas questões tecnológicas em muitas empresas, desde a pequena empresa, do pequeno negócio, até à grande empresa que teve, como o Pedro dizia, que se adaptar rapidamente e processos que tinham se calhar previstos para 5 anos, tiveram que fazer nos 2 ou 3 meses. E houve aqui uma série de adaptações na questão da entregas das encomendas e isso tudo, que veio fazer com que as empresas se adaptassem, e eu acho que isto vai continuar para o futuro. E há muitas empresas que vão encontrar neste problema uma oportunidade. Tenho um exemplo simples, pessoal, que mostra isso. Como todos nós temos pouco tempo, eu faço as minhas compras num supermercado, normal, todas as compras. Mas através do Facebook, através do Instagram, percebi que havia umas pessoas que vendem no mercado da minha zona que entregavam peixe ao domicílio, peixe fresco, peixe diferente, porque existe uma grande superfície. Portanto, é mais típico que o mercado de uma zona não existe. Mais tradicional que isto não existe. O que é certo é que as pessoas, sem investimento, fizeram uma página de Facebook, fizeram uma página de Instagram, conseguiram estar presentes neste momento, conseguiram resolver um problema que eu tinha e conseguiram trazer qualidade, e isto vai continuar e vai ficar, pelo menos no meu exemplo, e acho que com esta questão do Covid-19 todos temos exemplos desses, e acho que a transformação desde o pequeno negócio ao grande negócio, esta questão trouxe uma grande oportunidade para todas as empresas, e eu acho que vamos sair mais fortes neste caso no futuro. Obrigado, Cláudio. Se calhar, tendo em conta também o adiantado da hora e já temos passado um pouco também do tempo previsto, ficaríamos por aqui. Agradecemos a todos aqueles que nos acompanharam durante este webinar e ficamos à disposição para quaisquer questões. Os nossos contatos são depois partilhados no e-mail de agradecimento. Muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Obrigado, bom dia.